O tema de hoje é os obreiros da vinha. Eu gosto de deixar o convite à leitura do Evangelho, que está sendo o tema da tarde de hoje. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20, item de 1 a 5. E também no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versículo de 1 a 16. O que significa uma parábola? A parábola era uma forma que Jesus encontrava de ensinar algo, usando uma figura alegórica, usando uma pessoa para exemplificar aquilo que ele queria ensinar, proporcionando àqueles que escutavam uma lição moral. E o que nos diz essa parábola dos obreiros da vinha? Essa parábola, Jesus nos diz o seguinte: o reino dos céus se assemelha a um senhor, um pai de família, que sai logo cedo pela manhã para recrutar trabalhadores para a sua vinha. Ao sair logo pela manhã, ele encontra trabalhadores, combina o salário e os envia para a sua vinha. Mas, como todo trabalho necessita de várias pessoas trabalhando em horários diferentes, ele sai logo no horário do café da manhã, buscando mais trabalhadores. E ao encontrar, pergunta: por que estão parados, sem nada a fazer? É porque ninguém me ofereceu trabalho. E o Senhor combina mais as horas de trabalho e o salário que ele ia receber e os envia para a vinha. Ele faz isso em várias oportunidades, no horário do almoço, no horário do café e no finalzinho da tarde. Porque a vinha funciona em turnos, como muitas empresas funcionam em turno. Mas aí acontece algo interessante. No final do dia, o Senhor chama o administrador e recomenda a ele: vá e paga o dia de trabalho aos trabalhadores que eu recrutei. Mas ele faz uma ressalva: comece a fazer o pagamento dos que chegaram por último até os que começaram logo cedo pela manhã. E aí começa o problema. Quando o administrador começa a pagar os salários, o que chegou primeiro observa que provavelmente ele ganharia mais porque havia chegado na primeira hora. Mas isso não acontece. Ele paga o salário ao que chegou logo pela manhã de forma igual aos que chegaram logo depois dele. E isso causa um conflito. Como pode? Eu cheguei pela manhã para trabalhar e vou receber o mesmo que chegou no final da tarde? Isso não é justo. Aí o Senhor diz o seguinte: ele é o dono da vinha, ele faz o pagamento que ele melhor achar. Então ele olha para o trabalhador que estava reclamando sobre o seu salário e diz: a vinha é minha e eu quero pagar aos demais o mesmo valor. Eu não combinei com você as horas de trabalho e o salário? E o trabalhador consente. Então pega o seu salário e vá para a sua casa. E aí ele continua: os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Muitos são chamados e poucos escolhidos. Para que a gente possa entender, parece uma injustiça nos nossos olhos materiais. Poxa, se o outro trabalhou mais, é justo que ele ganhe mais do que o que chegou por último. Só que não é assim. O que Jesus queria dizer com essa parábola? O reino dos céus se assemelha àquele homem, o pai de família. Quem é que sai para recrutar trabalhadores para sua vinha? Quem é esse pai de família? É Deus. Quem é os trabalhadores que ele sai para recrutar? Somos nós. E onde fica essa vinha? É o planeta Terra.
trabalhadores, que somos nós, temos a mesma oportunidade na vida, pela justiça de Deus, que não faz distinção entre seus filhos. O que quer dizer o trabalhador que chega na primeira hora e o que chega na última? Vamos colocar individualmente, no processo de encarnação. Quem chegou antes de nós? Foram lá os nossos bisavós, os nossos avós, os nossos pais, nossos filhos, os netos, os bisnetos, a próxima geração, que estão tendo a mesma oportunidade da vida de adquirir o aprendizado que lhe falta nesse processo evolutivo. E o salário, nós não estamos falando de coisas materiais que não são lícitas, nós temos que trabalhar, ganhar o pão de cada dia, mas desse salário que Jesus se refere, é o fruto do nosso trabalho. Porque para nós sabemos que o trabalho dignifica o ser. Porque com o trabalho é o fruto do nosso esforço. E esse salário, ele se refere ao todo o aprendizado que nós fazemos durante a vida. E Deus, nosso Pai Criador, Ele sabe naquilo que nós temos facilidade, naquilo que nós temos dificuldade. Cada um a seu tempo, Ele sabe disso. Porém, o que Ele quer dizer com aquele que recebe o mesmo salário porque chegou depois? Quem garante que aquele que chegou na primeira hora fez o seu trabalho com maestria, com força de vontade, com dedicação? Provavelmente aquele que chegou na última hora se dedicou bastante. Se dedicou, trabalhou de forma alegre, fez o seu trabalho e provavelmente até ajudou seus companheiros. Então, apresentando o seu trabalho com bastante êxito. Não quer dizer que aquele que chegou primeiro vai fazer melhor o seu trabalho. Isso acontece na vida. Então, muitos de nós aprendemos com o trabalho diário, porque aprendemos da hora que levantamos até a hora que dormimos. Provavelmente, nossos netos estarão realizando a oportunidade da vida melhor do que nós, ou nós melhor do que aqueles que vieram antes. Só que o pagamento que nós falamos que não é material é justamente o processo de evolução que cada um aqui tem que conquistar por si só, com o suor do seu rosto, porque a vida é um trabalho contínuo e extremamente difícil. Esse trabalho ele é exercido na família e na sociedade. Na família, esse trabalho ele é constante, por quê? Porque além de eu ter um trabalho individual, de progredir, de evoluir, de assimilar o bem e praticar o bem, porque nós somos o resultado das nossas ações. As ações que nós fazemos nos definem. E isso faz com que a gente seja exemplo dentro da família com aquele que nos foi confiado. Só que na sociedade também existem pessoas que convivem conosco, que a gente seja a luz para onde passe. E nós vamos estar contribuindo com todos aqueles que estão ao nosso redor, seja ele conhecido ou não. Porque o trabalho, onde quer que a gente esteja, ele é importante, porque ao falar um bom dia com um sorriso para alguém que a gente não conheça, a gente pode estar iluminando um dia péssimo que ela está passando, dando uma outra diretriz, dando um fortalecimento que ela precise. Imagine aqueles que nos é confiado. A oportunidade da vida é de exercitar aquilo que Jesus nos ensina, a amar o próximo como a nós mesmos. Então nós temos que fazer a nossa reforma, a nossa transformação, retirar as imperfeições, nós enquanto espíritos imperfeitos, habitando um planeta
de provas e expiações que abriga cada um de nós, cada um com as suas imperfeições, para trabalhar. E esse trabalho, ele é interno, ele é individual. Se despojar daquilo que nos acorrenta nessa condição de espíritos imperfeitos é primordial. Trabalhar a falta de paciência, a intolerância, a não empatia, tantas não virtudes que nós temos que trabalhar. E essa transformação, para fazermos parte desse reino dos céus que Jesus fala, que Deus nos convida a participar, é necessário essa transformação visceral, de dentro para fora. Como Paulo, o maior perseguidor de cristãos da história, ele se transforma por completo quando encontra Jesus. Por que Jesus escolheu ele? Porque sabia do seu potencial. Como ele defendia as leis de Moisés com todo o seu ímpeto, ele também veio divulgar o evangelho de Jesus com toda a sua força, com todo o seu trabalho. Mas antes que isso aconteça, veio outros nos dando uma diretriz, a importância de Deus na nossa vida. E veio lá desde o começo, através dos profetas, através de Moisés, nos proporcionando a lei de Deus, os 10 mandamentos, para que a humanidade pudesse ter uma direção e trazer Deus para a sua vida, nas suas ações, para definir as suas ações, boas ou más, porque nós somos livres, mas fazer com que essas ações sejam melhores e boas. Mas de tempo em tempo a humanidade sempre vira as costas para Deus. Basta olhar para os dias atuais. Então vem Jesus e diz: eu não vim modificar a lei, eu vim acrescentar. Ele não só exemplifica tudo aquilo que está na lei, como vem trazer a importância que Deus é um Pai justo. Ele tem todo um carinho para cada um dos seus filhos e dá oportunidade igual. Só que a diferença será no esforço de cada um. Será que estamos sendo trabalhadores ociosos? Ou será que nós estamos sendo trabalhadores leais, que fazemos parte da vinha do Senhor trabalhando? Para nós, os espíritas, nós acreditamos que o trabalho é uma lei da natureza, é uma necessidade para o desenvolvimento intelectual, físico e espiritual. Todo trabalho traz conhecimento, todo trabalho engrandece. Então, depois de Jesus, veio outros, os apóstolos. Paulo, que divulgou o evangelho para todos os cantos, e outros que vieram depois, divulgando o cristianismo. E Jesus ainda nos diz: atentai contra os falsos profetas. Porque esse trabalho de dedicação, de divulgação do evangelho nas nossas ações, ele é desinteressado, ele não é comprado. Ninguém compra um pedacinho desse reino dos céus, porque senão nós vamos ser igual aquele que chegou na primeira hora e só reclama, porque ele não fez direito ainda a parte dele, mas ainda é tempo. Todos aqueles que até o presente momento ainda estão ociosos e não despertaram para essa convocação para o reino dos céus, ainda há tempo. Essa reforma, essa transformação, ela é diária. Nós somos colocados à prova em todos os instantes. Infelizes daquele que trabalha nessa seara, porque encontram a felicidade nas dificuldades, porque elas nos ensinam e nos demonstram como Deus é justo, porque quanto mais o bem nós fazemos, mais nós temos de volta. E cada um segundo suas obras, a justiça de Deus. Cada um segundo o seu plantio.
Então sejamos bons trabalhadores. E quando ele diz que os últimos serão os primeiros, é de acordo com o empenho de cada um. Mas aquele que ainda não entendeu, continua no trabalho redentor. A hora dele vai chegar, o seu despertar também. Então muitos somos chamados, todos nós somos chamados a trabalhar na vinha do Senhor, na nossa própria vida, na sociedade, fazendo bem. Porém, nem todos compreendem com profundidade esse chamado. E aí só reclamam porque o outro tem e eu não tenho, porque o outro conquista e eu não conquisto. Nós não estamos aqui para nos medir com ninguém. Nós estamos aqui para individualmente buscar esse nosso progresso, nos auxiliando, nos transformando e ajudando nessa trajetória todos aqueles que necessitam fazer o bem sem ver aquilo. Jesus não julgou ninguém pela sua religião, aonde ele morava, com a roupa que ele vestia, da sua raça. Não, Jesus fala até os dias atuais para todos aqueles que querem ouvir e entender que o Senhor da vinha, que Deus está nos dando a grande oportunidade da vida para que nós individualmente façamos o nosso trabalho bem feito, sem ociosidade, sem cruzar os braços e esperar que Deus proverá. Não, façamos a nossa parte que Ele nos ajudará sempre. E lá no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta ao Espírito da Verdade: o homem possui em si a força de progredir? Ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? E o Espírito da Verdade, ele é preciso, e ele nos diz assim: o homem se desenvolve por ele mesmo, naturalmente, de acordo com a sua vontade, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros pelo contato social. Quando nós olhamos, terão pessoas muito mais evoluídas nas ações do que nós. Como nós estamos mais adiantados nas nossas práticas do que outros. Então o bem é um exercício de amor, é um exercício de trabalho, é um exercício de realizar e ser bom exemplo por onde nós passarmos. Eu gosto de deixar sempre a reflexão da semana para o tema que está sendo colocado. Além da leitura do Evangelho, é sempre bom a gente analisar como que nós agimos no lugar. Será que a gente sempre reclama? Ou será que a gente agradece a Deus pela oportunidade e ultrapassa as dificuldades que fazem parte do nosso dia a dia? Porque quanto mais se reclama, maior é o fardo que carregamos. Quanto maior é essa dificuldade, nós elevamos o pensamento a Deus, maior é a ajuda que recebemos. E quanto mais atuamos do bem, mais nós recebemos de volta, desde que esse bem tenha sido praticado sem segundas intenções. E a reflexão diz o seguinte: o trabalho. Em uma fazenda onde os trabalhadores viviam tristes e decepcionados, eles estendiam suas roupas surradas no varal e alimentavam seus magros cães com o pouco que sobrava das suas refeições. Todos que viviam nesta fazenda trabalhavam na roça do senhorzinho João, um homem rico, poderoso, dono de muitas terras, mas exigia que todos trabalhassem com muito esforço e dedicação, só que pagava muito pouco por esse trabalho. Só que um dia chegou ali um novo empregado, cujo apelido dele era Zé Alegria. Um jovem agricultor em busca de trabalho. Recebeu, como todos,
ao aceitar o trabalho, uma casa velha onde moraria enquanto ele trabalhasse por ali. Então o jovem, olhando aquela casa, estava tão suja, tão largada, ele resolveu dar-lhe vida nova. Pegou uma parte das suas economias, foi até a cidade e comprou algumas latas de tinta. Chegando à casa, cuidou da limpeza e em suas horas vagas do trabalho pintou e lixou todas as paredes e pintou com cores vibrantes, alegres, colocou flores ao redor, colocou no quintal, nos vasos. Então aquela casa limpa e arrumada, ela chamava a atenção de todos que ali passavam. E o jovem trabalhava sempre, apesar do pouco salário, sempre alegre, feliz. E era por isso que ele tinha o apelido de Zé Alegre. E aí os outros trabalhavam e olhavam para ele e se perguntavam: como pode você trabalhar feliz desse jeito, sempre cantando com pouco dinheiro que ganhamos? E o jovem olhou para os amigos e disse: bem, esse trabalho hoje é tudo o que eu tenho. Ao invés de blasfemar e reclamar, prefiro agradecer por ele. Quando aceitei esse trabalho, eu sabia das suas limitações. Então não é justo agora que eu fique aqui reclamando, blasfemando. Então, tudo que eu faço, faço com capricho e amor que aceitei fazer. E os outros olhavam, admirados, como ele podia pensar assim, afinal, acreditavam eles ser vítimas das circunstâncias, abandonados pelo destino. O entusiasmo do rapaz em pouco tempo chamou a atenção do dono da fazenda, que passou a observá-lo à distância. E um dia ele pensou: alguém que cuida tão bem assim da sua casa e do seu trabalho, também cuidará com capricho da minha fazenda. Ele é o único aqui que pensa como eu, que apesar do trabalho simples e o salário pouco, ele é importante para o dia a dia. Então vou convocá-lo para me ajudar na administração da fazenda. E o senhor da fazenda foi até a casa do Zé e, após tomar um cafezinho feito na hora, café caro do jeito que está, ele na pobreza que estava, ainda ofereceu um cafezinho quentinho para o patrão, e o dono da fazenda ofereceu a ele o emprego como administrador da fazenda, e ele de pronto aceitou. E aí os seus amigos agricultores perguntaram novamente: o que faz algumas pessoas serem bem-sucedidas e outras não? E ouviram com atenção a seguinte resposta, vindo do Zé: em minhas andanças, meus amigos, eu aprendi muito. E o principal é que não existe realidade má. Existe em nós a capacidade de realizar e dar vida nova a tudo que nos cerca. Então, dar vida nova a tudo aquilo que nos cerca. O esforço do nosso trabalho. É isso que faz a diferença entre estar reclamando e ser feliz. Sempre com objetivos novos de melhorar, mas agradecendo pelo dia de hoje. Por andar, por ver, por ter o alimento sobre a mesa, por ter um teto, porque muitos não têm. Muitos não têm saúde, muitos não podem se locomover porque estão em hospitais, muitos estão dormindo na rua, muitos não têm o que comer, não têm onde tomar um banho, muitos estão por si só. Mas aqueles que estão podem fazer a diferença. Esse, no dia de amanhã, pode estar trabalhando e reconstruir a sua vida com seu próprio trabalho, assim como nós estamos aqui nesse chamado, na grande vinha que é o nosso planeta Terra, o nosso planeta Escola, nos dando a oportunidade do aprendizado.
Muitas existências nós já tivemos. Hoje nós somos o resultado, hoje, nesse momento, de tudo aquilo que nós aprendemos e de tudo aquilo que nós ainda temos que melhorar. Mas hoje é a grande oportunidade, é o presente que Deus nos dá. A vida é um breve instante e vamos levar conosco o fruto das nossas ações, das nossas obras. Que a gente possa levar conosco as bagagens maiores de virtudes e não as mesmas de imperfeições. Então, trabalhar as imperfeições é necessário, porque nós somos seres únicos, individuais. Ninguém vai progredir por nós. Nós progredimos por nós mesmos e também podemos ajudar o outro a encontrar os caminhos. Sejamos a diferença. Façamos como o Zé Alegre. Agradecer a Deus pela oportunidade de fazer o nosso melhor. Sempre. Podia ter feito mais. Fizemos o nosso melhor. Sempre o melhor.